Amigos, colegas e associados, daqui a 3 dias termina a gestão da atual diretoria da Elige. É minha segunda vez à frente dessa entidade que me acolheu com carinho maior do que eu esperava e que me apresentou amigos que levarei para a vida toda. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu e meus colegas conseguimos realizar. Entre 2015 e 2017, tive junto comigo a Thaís Linhares, André Viviana Thalmann e a Cris Aliadef como vice-presidente, tesoureira e secretária, respectivamente. A chapa contou ainda com Marília Pirillo como diretora executiva, Patrícia Mello como coordenadora de comunicação, Naná Martins como segunda tesoureira, Cristina Vilaça como segunda secretária, Luiz Eduardo Mata como terceiro secretário, além dos coordenadores das regionais. Éramos 9 membros na chapa eleita, na diretoria, na chapa eleita. Logo na primeira reunião, no restaurante Caranguejo de Copacabana, conversamos sobre as ações que seriam mantidas e que são a cara da Elige. Permaneceram a Expo Cores e Formas, as mesas de discussões da Elige e as parcerias com a FENELIGE, com a Câmara Rio-Grandense do Livro, com a FLIST, com a FLICEP e outras. Em pouco tempo, firmamos novas parcerias com a Primeira Ler e com a FLUP, e reforçamos nossa parceria com a AGES, com quem assinamos cartas e campanhas. Outras ações seriam interrompidas, como foi o boletim. Embora essencial durante boa parte da existência da associação, com a popularização das redes sociais ele deixou de ser necessário. Sua produção tomava bastante tempo e dependia de uma parceria com uma editora para impressão. Ficou decidido que alguns elementos do boletim seriam incorporados ao anuário, como as entrevistas e as notícias mais relevantes. Assim que deu, reescrevemos o Estatuto da Associação adequando aos novos tempos e leis. Não seria mais necessário juntar 9 pessoas para montar uma chapa para a diretoria da Elige. Agora poderíamos afastar um associado por comportamento inadequado. Teríamos um conselho fiscal. Sem ele, não poderíamos nem existir. Foram mudanças absolutamente necessárias e agradeço a Marília Pirillo pela ajuda na redação do novo estatuto. Nós dois trocamos não sei quantos telefonemas e e-mails para falar sobre o assunto. Estivemos 2 vezes em Brasília em reunião com o extinto MINC. Na primeira eu fui lá para defender os direitos autorais no ambiente digital, e na segunda fomos convidados, e quem nos representou foi a Alessandra Roscoe, para darmos um voto para o Nobel da Literatura, uma indicação para o Nobel da Literatura, quem o Brasil indicaria. Trouxemos a Elige de volta para o Rio, ela antes estava em Teresópolis, mas a gente trouxe para podermos nos inscrever em editais da prefeitura. Nos inscrevemos em 3 deles e passamos em um que foi o do Fomento. Entramos em o do Fomento. Infelizmente o orçamento não saiu e o programa foi cancelado. Abro um parênteses para falar sobre os trabalhos que ninguém viu, porque infelizmente não deram certo, mas foram gastas muitas horas neles. Além dos editais mencionados há pouco, lembro de uma parceria com a Curadoria da Ler, que foi alimentada por meses. A Marília e eu para a segunda Ler, foi a segunda edição da Ler. A Marília e eu montamos projeto, demos ideias, listamos nomes, participamos de reuniões, para no final nosso contato desistir do trabalho e nos deixar a ver navios. A Ler depois continuou e foi muito bem organizada lá pelo Volney e pela Verônica, mas é só para dizer que a gente chegou a participar de planejamento, mas infelizmente não funcionou. Ao sabermos da parceria, que a parceria da FELISB com a FENELIGE tinha terminado, entrei em contato com a Curadoria da Feira de São Bernardo para propor a participação de autores da Elige no evento. A coordenadora de São Paulo à época, que foi a Penélope Martins, chegou a participar de algumas reuniões, mas eles decidiram não investir nas apresentações. Infelizmente. Teve também a Dorina, que eu tentei retomar o contato com a Dorina para a gente voltar a fazer aqueles livros que fizemos na gestão da Ana Cláudia, só que a Dorina estava passando por reformulações e adiaram o projeto. Eles pediram para a gente entrar em contato depois e tal, não sei o quê. Eu acho que vale a pena, fica como sugestão aí para a nova diretoria tentar retomar essa parceria também. Outro trabalho que deu errado foi o contato com os congêneres da América Latina. Redigi uma carta traduzida pela André Viviana Thalmann e enviei para presidentes de algumas associações de países vizinhos propondo parcerias. Um só me respondeu e disse que sua associação não existia mais. De fato, os sites que encontrei eram bastante defasados, mas eu não esperava esse silêncio. Uma pena. Acho, no entanto, que a Elige deveria insistir nesses contatos, pode ser alguma coisa interessante dali. A verdade também é que eu fui procurar só as associações de autores, porque você tem academias também, que talvez seja mais fácil até o contato. Mas essas academias, a academia é uma coisa meio limitada, porque a associação de autor entra o autor que quer entrar, ele entra, basta ser autor. Das academias há uma seleção.
E eu achava interessante esse contato com as associações de autores, como nós somos. E não consegui, infelizmente, mas eu acho que se tentarmos mais a gente consegue. Eu acho que basta buscar os nomes certos, porque talvez o meu erro estivesse aí. Mas de qualquer forma tentamos, né? Vamos lá. Aqui no Rio, com a ajuda preciosa da André Viviana Thalmann, conseguimos espaço para a sede da Elige junto à Falas, que é a Federação de Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Ainda na primeira gestão, soube através de uma conversa com a Rosana Rios que o SESI de São Paulo tinha mostrado interesse em uma parceria conosco, há alguns anos atrás. Mas os contatos nunca evoluíram. Entrei em contato com o SESI de São Paulo e fechamos parceria para a realização do Leitura Mais, encontros literários organizados pela Penélope Martins e pela Rosana Rios. Foram 3 encontros, estive lá no primeiro e foi ótimo. Depois tiveram mais 2 e eu vi pelas fotos e pelo... Eu acho que teve filmagem, foi muito bacana. Eu queria até ter ido também. Unificamos todos os blogs em um novo endereço, que foi o elige.blogspot.com, para facilitar a consulta por todos. Ainda no blog, não sei se vocês se lembram, cada regional tinha um blog, e os blogs não tinham a mesma identidade visual, então, e alguns não eram atualizados e tal, então a gente juntou tudo, fiz um grande, fui cortando e copiando no novo blog, deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu juntar tudo que já tinha de informação da Elige nesse novo blog. O que é muito interessante porque tem muito da história da Elige ali, né? Das ações que fizemos e tal, ou que foram feitas antes até mesmo de eu entrar. E eu acho que é bacana guardar isso, né? Documentar a história, eu sempre fui a favor. Vamos lá. Ainda no blog realizamos, com a ajuda da Patrícia Mello, mini entrevistas com os autores que ingressavam na Elige, sobre as redes sociais, ou seja, o autor novo que entra na Elige, ele tem ali, ele pode ir no blog, são 3 perguntinhas que ele vai falando sobre o que ele fez, o trabalho mais relevante dele, quem ele é, quais são os planos dele. Isso é bom para quem está dentro da Elige conhecer quem está entrando, né? Porque eu acho que grande parte do nosso trabalho é esse acolhimento. Então essas entrevistas ainda existem, eu acho que e vão continuar, né? Vamos lá. Sobre as redes sociais, criamos a página da Elige no Facebook, gerenciada pela Thaís Linhares, e montamos nosso canal de vídeos no YouTube. Então tem lá, quem entrar no YouTube tem lá os vídeos da Elige. Algumas discussões estão lá. Com o apoio da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, promovemos a Blitz Literária. A Blitz consistiu em levar 30 autores de literatura infantil e juvenil para 30 escolas municipais do Rio de Janeiro, no curto prazo de 3 dias. Entre as atividades planejadas estavam conversas sobre a importância da leitura e da literatura infantil e juvenil, apresentação de obras publicadas, contação de histórias e bate-papo com autores. Além da idealização do evento, convidamos os autores, por exemplo, Léo Cunha veio de Belo Horizonte só para esse evento, né, para essa ação. Fizemos o planejamento de acordo com a localização de cada escola, criamos banners e divulgamos na mídia e nas redes sociais. Criamos uma lista de propostas para o PNMLLB do Rio. E através do nosso voto na reunião que definiu o grupo de trabalho, conseguimos colocar a Marília Pirillo como representante da cadeia criativa. Temos outra associada, Ana Reinhack, que também foi eleita representante do GT, do PELLLB do Estado do Rio. Saiu nossa segunda antologia, Histórias no Prato, organizada pela Cristina Vilaça com projeto gráfico de Patrícia Mello e revisão da Flávia Cortes, que veio se juntar, e esse livro veio se juntar ao Trem de Histórias, que eu organizei em 2011. É a nossa segunda antologia e está disponível na página da Elige. issuu.com. Você entra no site, você clica lá, Elige, na busca, você vai ver não só essa segunda antologia, como também os anuários, né? E acho que vai ter... Não, acho que é isso. A antologia e os anuários você pode acessar por ali. E eu acho que você pode até pedir para imprimir, tem que ver como é que é. Criamos o Anuário da Elige, um catálogo com todas as obras publicadas pelos associados durante o ano. O anuário traz também algumas ações em destaque, a linha do tempo das atividades da associação e uma entrevista com um convidado. O de 2017 teve diagramação do varal editorial. Todos os outros foi eu mesmo quem produziu, com a imensa ajuda do Maurício Veneza e da Flávia Savari na revisão. Nas entrevistas pudemos contar com Maurício Veneza, Sol Mendonça, Ana Reinhack e Simone Pérez, dando uma força, entrevistando nossos convidados. E também as ilustrações das capas foram cedidas pelos ilustradores
No primeiro, a primeira capa foi do Maurício Veneza, a segunda capa do Laerte Silvino, a terceira da Cris Aledef, a quarta do Jô Oliveira e a quinta da Maria Carolina Pereira Jorge. Tivemos também, nos primeiros, principalmente, tivemos vinhetas que foram cedidas pelo Marcelo Pimentel, Fábio Maciel e Márcia Zéliga. Bem, vamos lá. Criamos, com a iniciativa da autora associada Cris Aledef, uma parceria com a Satrápia para pinturas de 10 casinhas que servem como ponto de troca de livros e que foram espalhadas por comunidades carentes do Rio de Janeiro. São os famosos ninhos de livros, que alguns ainda tem por aí, pelas ruas do Rio, né? Tem no Leblon, tem em Copacabana, tem não sei aonde. Se vocês virem aquela casinha lá, saiba que a gente pintou 10, né, para as comunidades. Homenageamos os autores associados Flávia Savary e Jô Oliveira pelos mais de 40 anos de carreira, e os ex-presidentes Rogério Andrade Barbosa, Luiz Antônio Aguiar, Ana Cláudia Ramos e Sandra Pina pelas contribuições para a LIGE. Ao longo dessa primeira gestão, tivemos uma grande contribuição da Coordenadoria de Curitiba, do Paraná, comandada pela incansável Marilza Conceição, que organizou vários eventos como Histórias Dentro da Conversa na Livraria Curitiba, além de uma versão curitibana paranaense da Blitz Literária, entre outros. Ela fez coisa dessa, ela ficou lá por muito tempo e é uma pessoa por quem eu sinto um imenso carinho. A segunda gestão iniciou-se em julho de 2017. E, embora o grupo se manteve mais ou menos o mesmo, houve mudanças na diretoria. Dessa vez, graças ao estatuto, a chapa contou com 4 membros somente. Tive como companheiros André Viviana Talma como vice, o Flávio Dana como tesoureiro e a Patrícia Mello como secretária. Como membros não eleitos, porém indicados pela diretoria, tivemos a Thaís Linhares como diretora executiva e a Cris Aledef como diretora de arte. Mantivemos as coordenações regionais do Rio, de São Paulo e de Curitiba. No Rio permaneceu Felipe Campos como coordenador. Em São Paulo saiu a Penélope Martins e entrou a Simone Pedersen. Em Curitiba saiu a Marilza Conceição e entrou a Lilian Guischi. No final da gestão, a Neide Rocha assumiu a coordenação de Santa Catarina. Escrevemos e divulgamos algumas cartas abertas, entre elas a Carta em Defesa da Liberdade Literária e da Obra de José Mauro Brandt, a Carta de Apoio aos Professores de Arte do Estado do Rio de Janeiro, a Carta aberta com a AGES e o Movimento Literatura e Resistência em protesto às mortes que feriram a democracia brasileira, a Carta para a CBL que pede mudanças no edital do Prêmio Jabuti 2018, a nota contra a censura do livro A Semente de Nicolau, um conto de Natal. Fizemos mais do que escrever uma carta à CBL para tratar sobre as mudanças no Jabuti. Tivemos 3 reuniões com a presidência da Câmara Brasileira do Livro, 2 no Rio e 1 em São Paulo, e criamos um documento de colaboração que garantia o compromisso na revisão dos critérios que juntaram os prêmios de literatura infantil e juvenil em um só e que eliminaram o prêmio de ilustração de livro infantil. Soube recentemente que o novo edital saiu e que novamente dividiram os prêmios infantil e juvenil conforme nossa sugestão. No entanto, teremos de voltar à mesa de discussões para falar sobre o prêmio de ilustração que se juntou aos prêmios técnicos. Bem, e aí é uma longa discussão e eu acho que a nova diretoria vai saber levar adiante, né? Porque você não pode só avaliar como se a ilustração como uma coisa técnica, enfim. Criamos algumas campanhas nas redes sociais, até porque ela tem, né, a própria narrativa da ilustração, ela é muito presente no livro infantil e nem sempre ela acompanha a narrativa de texto. Às vezes elas dialogam entre si. Isso tem que ser previsto. E acho que quem trabalha com literatura infantil, e com literatura principalmente, deveria saber disso. Vamos lá. Criamos algumas campanhas nas redes sociais, entre elas a LIGE Forma Leitores, valoriza a literatura infantil e juvenil, que decorou imagens de perfis de Facebook e que virou adesivo nas camisas e mochilas dos frequentadores do Salão Fenilis 2017. Apoiamos a campanha Sou Adote, #SouAdote, pela permanência do programa de leitura Adote o Escritor. E eu, particularmente, participei de uma mesa aberta em Porto Alegre com os presidentes da AGES e da Câmara Rio-Grandense do Livro, defendendo o programa. Nos posicionamos publicamente contra o veto do prefeito Nelson Marquesan Júnior da emenda parlamentar que garante os recursos ao programa Adote o Escritor. Apoiamos e assinamos a nota de repúdio do grupo de elaboradores do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil ao edital PNLD Literário 2018 e petição pública de solicitação de alteração do edital. Recentemente nos posicionamos contra qualquer corte na educação e nos juntamos à AGES na campanha pela manutenção da Biblioteca Comunitária do Arquipélago.
Indicamos os associados Luiz Antônio Aguiar e Flávia Savari para o Prêmio Bunge. Entre os vários trabalhos realizados em Curitiba, a nossa coordenadora do Paraná, Línia Guinski, coordenou as participações da Elige no Literatiba e na Mostra de Ilustradores Cores e Imaginação na Casa Polônia Brasil. A Línia também está fazendo um trabalho muito bacana lá. Saiu a Marilza, mas ela foi muito bem substituída, porque a turma do Paraná continua firme e forte, continua fazendo um monte de coisa. É um orgulho para a Elige Nacional. Criamos nessa gestão o Prêmio A Elige. E não é pouco trabalho. É preciso considerar a criação do prêmio, montagem do edital, divulgação nas redes sociais, escolha dos jurados, criação das tabelas de controle, recebimento e distribuição dos livros, divulgação na imprensa, design dos troféus, criação dos selos, administração da votação, criação dos banners e anúncio dos resultados. O Prêmio Elige é um desejo antigo de diretorias passadas. Estudei os editais de diversos prêmios literários, entre eles os prêmios João de Barro e Cidade de Manaus, e conversei com Christian Davi, presidente da Associação Gaúcha de Escritores, para obter informações sobre o Prêmio Ages. O Christian foi muito generoso e me deu dicas preciosas para a criação do Prêmio Elige. Participei de alguns concursos literários no início da minha carreira como autor. Eu estava acostumado com os editais e já sabia o que deveria evitar. Redigi o edital do Prêmio Elige e mostrei para alguns membros da diretoria, entre eles a atual coordenadora de São Paulo, Simone Pedersen, que conheço desde a época que participávamos juntos de tais concursos e prêmios. Simone me apontou um ou outro detalhe do texto do edital e chegamos na redação final. A ideia era começar simples e dar 3 prêmios somente: texto infantil, texto juvenil e conjunto de ilustrações. Optei por criar um 4º prêmio, cujo vencedor seria escolhido pelos associados, o livro do ano. Sendo assim, teríamos 3 vencedores escolhidos por um trio de jurados renomados e um deles ganharia ainda o prêmio Livro do Ano, mas dessa vez através da escolha dos associados. Na segunda edição, adicionamos o prêmio ao concurso. E quem levou foi o Elvira Vigna. Para estimular a participação de todos, abrimos as inscrições para os autores fora da Elige, mas que esses precisariam pagar uma pequena taxa simbólica que ajudaria a pagar os jurados e os troféus. O resultado sairá em 18... Saiu. Né? O resultado saiu no dia 18 de abril. Aliás, todo ano é dia 18 de abril que sai o resultado do Prêmio Elige, o Dia Nacional do Livro Infantil. Todos os anos. Esse prêmio importante, o único dado por autores para autores, valoriza o nome da Elige e ajuda a manter a instituição financeiramente. Pois, embora a diretoria e os coordenadores fazem um trabalho voluntário sem receber um tostão por isso, há gastos de contabilidade, deslocamento, gastos com material e outros. Aqui agradeço muito a Maurício Veneza pela criação da nossa borboleta e aos jurados maravilhosos até agora, que são até agora Ana Renhac, Marisa Bob e Maurício Veneza na primeira edição e Marília Pirillo, Léo Cunha e Luiz Antônio Aguiar na segunda edição. Agradeço ainda as editoras e os autores que acreditaram no prêmio e enviaram seus livros. Vamos manter isso aí que é um prêmio bacana. Ao longo dessas 2 gestões, indicamos nomes para alguns eventos. Cito como exemplo a Armação Literária de Búzios, quando ficamos responsáveis por um dia de programação em praça pública, e a Festa Literária da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, a FLIRM, quando sugerimos os nomes dos autores para dar as palestras nas 11 CREs da rede. Mas tiveram outras, né? Teve Paquetá, teve a própria Flicep Tinguá, enfim, tem outros também que a gente fez indicações, eu só citei 2 aqui como exemplo. Montamos 2 expos, nossa exposição Cores e Formas, que ficou a cargo do Felipe Campos, nosso coordenador da Elige RJ. Aliás, deixo um agradecimento especial ao Felipe, que esteve sempre presente, que deu muita força à atual gestão, estando em montagem de estandes, prestigiando colegas e se colocando à disposição sempre que foi preciso. Abração, Felipe. Todos os anos, no primeiro fim de semana do Salão Fenelige, promovemos o já tradicional encontrão, quando os autores e amigos se juntam para comemorar os lançamentos e vitórias dos colegas. O encontrão começou como um compromisso meu e do Romont Willi, ilustrador associado de Brasília, mas foi logo incorporado pela associação, o que muito me agradou. Eu me lembro bem que quando o Romont veio para o Rio, essa primeira vez, a gente fez, vamos sair para onde? Vamos em tal lugar. Daí alguém falou assim, eu também quero ir, a outra também quero ir, daqui a pouco estava enorme o negócio. Foi bem bacana. E aí virou tradição. Né? Entre também as atividades sociais, temos o encontro de fim de ano, quando trocamos livros de amigo oculto. Adoro esses eventos, espero que continuem. Os últimos 2 ou 3 encontros foram já na nova sede, mas eu me lembro do encontro de fim de ano também, na época da Ana Cláudia, eu acho, que foi feito na Lagoa. Foi muito bacana. Discussões à Elige. Enquanto presidente da Elige, montamos 19 mesas de discussões, isso nas 2 gestões. 19 mesas de discussões e debates com autores e convidados para compor a programação de eventos literários, tais como o Salão do Livro da Fenelige, a Feira de Porto Alegre, o LER, Salão Carioca do Livro,
Flicep, Livro Aberto da Eden, Flist, Flipa e outros. Além de eventos em parceria com o SESI e a Rovelli. Entre os temas abordados estava a literatura pop, perspectivas para a produção literária em tempos de crise, mediação de leitura, o protagonismo feminino, a importância da literatura maravilhosa e outros assuntos importantes. Outro dia me perguntaram quais são as marcas dessas duas gestões nossas, né? E eu citei 3 coisas, né? Escrevi aqui, vou ler para vocês. Acredito que as marcas dessas duas gestões são: 1. O registro e organização das informações em sites, blogs, Facebook, canal do YouTube. Juntamos todos os seminários, boletins, discussões, livros da Dorina, doações. Fui catar imagens das últimas expos, de cada prancha e tal, até onde eu consegui. Acho que eu não consegui das 2 primeiras. Mas juntei tudo num lugar só, ficou muito bacana. 2, a segunda marca, é a modernização no meio digital e no estatuto, possibilitando a inscrição em editais e a formação de novas parcerias. Foi essa, né, as redes sociais, eu investi. Ainda falta coisa, por exemplo, o Instagram, a gente precisa ter um Instagram que não tive ainda, não cheguei a fazer, mas acho que não vejo mistério nisso. Mas, de qualquer forma, teve essa modernização. A gente pegou muita coisa que estava no papel e passamos para o meio digital. O anuário é um ótimo exemplo. E a delegação das tarefas, que é importantíssimo. Esse negócio de você falar, por favor, vamos ajudar, quanto mais mãos, melhor. E os trabalhos até ficam melhores mesmo. Mas que isso também foi uma das marcas da gestão. Bem, nem sempre alguém tem a oportunidade de sentir na pele o apoio e o carinho dos seus colegas. Eu tive essa alegria quando fiquei doente no ano passado e vi como as pessoas se envolveram e se preocuparam comigo, cancelando as atividades e adianto outras, pensando no meu bem-estar. São amigos verdadeiros que carregarei para sempre. Não me esqueço disso, quando eu estava lá deitado vendo as mensagens de todos vocês. Poxa, muito obrigado. Eu até citei alguns nomes aqui. Muitos deles se colocaram à disposição desde o primeiro dia da minha gestão. Ana Henrac, Flávia Savari, Flávia Cortes, Luiz Antônio Aguiar, Rogério Andrade Barbosa, Sandra Pina, Rosa Amanda Strauss, Maurício Veneza, Léo Cunha, Marília Pirillo, Alessandro Roscoe, Felipe Veloso, Jô Oliveira, Luciana Savagé, Luiz Eduardo Mata, Marcelo Pimentel, Sandra Ronca, Rosana Rios, Ricardo Benevides, Roman Willi, Cláudia Nina, Sônia Rosa, Sônia Travassos, claro, o pessoal da diretoria, das diretorias, das coordenações, tipo Felipe Campos, Andréia Talman, Flávio, a Cris, não saiu do meu lado, todos vocês, a Thaís, todos vocês que não botei na listinha aqui, é porque vocês estavam comigo na diretoria e também essa força era óbvia, né? Obrigado. Gente, vocês não sabem o quanto aquilo foi importante para mim. Muito obrigado mesmo. Por fim, agradeço a Andréia pela amizade, carinho e horas de trabalho, principalmente na primeira gestão, quando ainda estávamos arrumando a casa. Ao Flávio e a Thaís pela parceria até o final. Flávio, sei que trabalhou muito nesses últimos dias. Valeu. E principalmente a Cris Aliadef, que esteve sempre ao meu lado, dando apoio e sugestões, pegando no batente quando eu não podia e fazendo com que eu pudesse me dedicar a Elige mesmo nos piores dias. Vocês são incríveis. Tenho certeza que a nova diretoria fará um lindo trabalho e me coloca à disposição para ajudar no que for preciso. Da Andréia eu não preciso falar, ela já sabe o quanto eu gosto dela. Rosana e Flávia estão entre as melhores em maiúsculo, né? Pessoas que eu conheci nesse meio. Já fui recebida na casa de ambas com muito carinho. Estou certo de que elas tratarão a associação com esse mesmo carinho que me trataram. Quanto a Shirley, sua competência a precede. Estou feliz e orgulhoso com o que conquistamos e ansioso pelo que ainda vamos conquistar. Parabéns a nós, beijos a todos e viva a Lige. Valeu. Obrigado por tudo, galera.